1 Samuel capítulo 7, verso 12, que vai dizer: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Eu vou contar até 3, você vai ler essa última frase: até aqui o Senhor nos ajudou. Tudo bem? 1, 2, 3. Amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou explicar o contexto, eu não vou entrar na história aqui, porque senão eu vou levar, só para explicar esse contexto, 20 minutos. Eu vou ser rápido e explicar, tentar trazer para você o que de fato Samuel quis dizer, o profeta Samuel quis dizer, quando ele disse: até aqui o Senhor tem nos ajudado, ou o Senhor nos ajudou. A primeira coisa que você tem que entender, que se o Senhor tem te ajudado até aqui, isso não significa que Ele parou de ajudar. Ele continuará te ajudando. Amanhã, depois de amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, Ele continuará te ajudando. Mas há uma coisa muito importante que eu gostaria que você meditasse, que Israel, ao ser ajudado por Deus, aqui nesse contexto, rapidamente, Israel recupera a Arca da Aliança. Para que você não sabe, naquele tempo a Arca da Aliança representava a presença de Deus no povo, no meio do povo. Israel recupera a Arca da Aliança, que tinha sido roubada pelos filisteus, e quando essa Arca da Aliança chega na casa de Israel, Samuel convoca o povo a fazer uma coisa, porque somente isto que ele pede ao povo é capaz de mover Deus em prol do povo. E o que ele pede está no versículo 3. Leia comigo lá. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarotes, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele então libertará vocês das mãos dos filisteus. Para que Deus pudesse continuar ajudando Israel a prosseguir, porque até aqui Ele ajudou. A arca chegou até aqui, e a nossa ideia é que o Senhor continue nos ajudando. A presença do Senhor chegou até aqui, e a nossa ideia é que a presença do Senhor continue no nosso meio. O profeta disse: espera aí, só um minuto. Para que a presença de Deus seja contínua, permaneça, é necessário que haja arrependimento. Há um convite do profeta para Israel para se arrependerem. Só que tem um detalhe: essa palavra não ficou jogada na subjetividade. O profeta apontou o pecado. O profeta apontou sobre o que é que eles deveriam se arrepender. Volta o texto, por favor, meu filho, versículo 3 do capítulo 7. Livrem-se dos deuses estrangeiros, das imagens feitas por mãos humanas, que estão no meio de vocês, guardados nas tendas, escondidos debaixo dos colchões. Livrem-se da idolatria aos deuses pagãos e consagrem-se ao Senhor.
voltem a prestar culto somente ao Senhor. Aí sim, Ele então continuará libertando vocês das mãos do inimigo. E é muito profundo porque, anterior a isto, Israel sofreu e penou na mão dos inimigos. Israel viveu como escravos na mão dos inimigos. Então há um convite ao arrependimento, há um convite para que eles voltem para o Senhor e voltem a prestar culto ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor gosta de culto. O Senhor gosta de ser adorado. O Senhor gosta que você presta culto para Ele. O que você faz aqui na igreja hoje é um exercício que você tem que fazer amanhã na sua casa, depois da manhã, no trabalho. O Senhor gosta de culto. Afinal de contas, Ele é Deus. Você sabe por que Deus fez eu e você? Para ser cultuado, para ser adorado. Ele gosta de culto. Nós precisamos aprender um hábito, criar um novo hábito. Sabe qual? Transformar a nossa vida em um culto. É culto na hora do café, é culto na hora do almoço, é culto indo para o trabalho, é culto no trabalho, é culto tomando banho, é culto. O que é culto? É prestação de honras, de glórias ao Senhor a partir do meu eu, a partir daquilo que sou. O Senhor espera isso de você. O Senhor espera isso de nós. Que nós possamos prestar culto a Ele. Só tem um detalhe. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide o seu culto com ninguém. Não dá para cultuar a Deus e ao mesmo tempo cultuar o diabo. Não dá para cultuar a Deus e ao mesmo tempo cultuar as imagens feitas por mãos humanas. Não dá para cultuar a Deus e ao mesmo tempo o dinheiro. Não dá para cultuar a Deus e ao mesmo tempo a novela das 8. Sou contra você assistir série, novela, isso é um problema teu. Você tem que ver que é bom para você aí. Mas não dá para você querer servir a dois senhores. Você vai entristecer um e agradar outro. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua atenção com ninguém. Então, para que Ele continue podendo te ajudar, Ele está dizendo assim, não esqueça do meu culto. E culto não pode ser só domingo. Culto não pode ser só agora. O culto tem que ser contínuo, tem que ser todo dia. Já tentou louvar a Deus tomando banho? Não tem uma coisa mais íntima, você e Deus tomando banho. Quem faz isso? Levanta a mão. Não, bastante gente, coisa boa. E literalmente, não tem uma máscara, não tem uma roupa, não tem nada que esconde você, o homem nu diante de Deus. Está só você e Deus. Do jeito que você veio ao mundo, está lá você e Deus. Você já chegou a cultuar a Deus por saber que você está tomando banho de pé? De pé. E não numa cadeira de roda. Você já chegou a cultuar a Deus pelo simples fato de poder abaixar para poder enxugar o teu pé? Quantas pessoas, pastor Ricardo, o senhor atende, o senhor é fisioterapeuta, o senhor atende quanta gente que não consegue fazer esse movimento? Porque tem essa estrutura óssea corrompida e ela não consegue fazer esse movimento, e muito menos esse, porque quando faz esse, a espinha dorsal prejudicada entre as medulas ósseas, corrompida, desgastada, e o osso de cima apertando e pressionando o outro de baixo. E a pessoa não chora de dor, ela grita de dor. E saber que tem gente assim, mesmo estando assim, consegue cultuar a Deus.
consegue glorificar a Deus, mesmo na dor. Não pode ter nada entre você e Deus para cultuar. Não pode haver nada entre você e Deus. Eu só consigo cultuar a Deus se o meu filho for lá no quarto e ler um texto da Bíblia e orar por mim, aí eu consigo. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homens. O máximo que podemos fazer para você é fazer isso que estamos fazendo, é isso que o teu filho está fazendo, mas o culto tem que sair de você para Deus. Não existe culto de bandeja. Estou aqui, quieto, calado, sem graça. Estou aqui na minha, mas a minha mulher está aqui cultuando. Então esse culto já serve para mim. Não serve, não dá. Tem que ser seu. E o verdadeiro culto não é aquele que você canta melhor que todo mundo, aquele que você grita mais que todo mundo, aquele que você dá um aleluia maior que todo mundo. O verdadeiro culto é aquele transcendental, é aquele que te coloca na sala do Pai, é aquele que você chega, fecha os olhos e vai e se lança na sala do papai e sente o papai te abraçando, dizendo: filho, eis que estou contigo, eu prometi, eis que estou aqui contigo, você é meu e eu sou seu. Aleluias, aleluias. Israel sofreu muito, sabe? Levou 20 anos para a arca de Deus voltar. Ou melhor, durante 20 anos, Samuel esperou Deus agir em favor de Israel contra os inimigos. Então Israel fez o quê? É isso que Deus quer de nós? Então vamos remover tudo, vamos abandonar o pecado, vamos abandonar o culto aos deuses pagãos e vamos servir a Deus verdadeiramente. Amém? Todo mundo, amém. Convocaram um jejum, convocaram uma consagração. E o versículo lá do capítulo 7, versículo 6, põe para mim, filho. Quando eles retiraram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor naquele dia, jejuaram ali e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas e os judeus. Então, houve arrependimento. Houve um povo que clamou e se arrependeu. Muito bem. O que eu aprendo com isso? Aprendo o seguinte: logo na sequência que eles fazem isto, Satanás, movido de inspiração do inferno, levanta um exército inimigo, que descobre que Israel está no monte orando, cultuando a Deus. Os filisteus se juntam, e o texto é interessante, olha só, versículo 7, vai lá. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas ficaram sabendo, tiveram medo. É lógico, só. É o pior inimigo, o maior inimigo de Israel. Os filisteus. Lembra do Golias? Golias era um filisteu. E eles saem armados. E aí Samuel, no meio do culto, imagina, nós estamos aqui, nós somos Israel. Nós somos o Israel, nós estamos aqui orando, nos arrependendo, buscando a presença de Deus. Chega um diácono e diz: os inimigos estão vindo. E está vindo armado. Os cavalos e cavaleiros estão vindo para matar todo mundo. Bate um medinho. Porque nós conhecemos a potência do inimigo. Mas tem profeta. O profeta se levanta, versículo 8. E disseram a Samuel: Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. E Samuel responde: claro, continuemos orando.
Mas Samuel, o inimigo está vindo, vamos orar, orem, orem. Sabe quando alguém vai lá no grupo e coloca assim, por favor, ore pelo fulano, ele está no hospital. Então, o hospital é o inimigo vindo. E você é aquele que está no monte Mispa orando. Se você para de orar, se você não ora, nada acontece. Eu vou dar até um conselho para vocês. Se você não vai orar, não coloca lá amém. Se você vai orar, ore. Ore mesmo. Se eu coloco lá amém, rapaz, na hora eu vou pro chão. Se eu estou dirigindo o carro, isso é eu. Se você não é assim, se for bom esse exemplo, abraça aí e faça assim. Estou no carro aqui, ó. O ideal é não olhar celular dirigindo. Não faça isso. Mas tem hora que dá umas escapadas. Eu cato e olho. Irmãos, ore por mim. Meu primo está internado na UTI. Tec, 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 tec. Dou seta, encosto. Eu ligo o som alto do carro, do louvor. E falo, Deus, tem misericórdia desse homem que eu não conheço. Deus, vai lá com o teu espírito, Deus. Cura ele, usa a mão dos médicos, usa o medicamento que está sendo injetado na veia dele agora, Senhor. Vai lá, Deus, confunde aqueles médicos que diz que não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito. Perdi quanto tempo? Eu ganhei 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos do seu tempo. Então, voltando para o texto, você é esse crente que está lá no monte orando. O exército filisteu é o problema que chega para você em relação a alguém ou em relação a você mesmo. E aí, Samuel toma um cordeiro, vai lá, sacrifica o cordeiro e clama ao Senhor. E o versículo 10, veja o que acontece. Enquanto Samuel oferecia oferta ao Senhor, os filisteus foram se aproximando para combater Israel. Pensa assim comigo. Está todo mundo comigo, sim ou não? Amém ou não? Está todo Israel aqui, gente. Não estamos falando de 50 pessoas. Nós estamos falando de milhares de pessoas. Uma multidão de gente. Está todo mundo orando, clamando lá. O profeta fazendo oferta, queimando ao Senhor oferta. Né? Oh Deus, tem misericórdia de nós, nos livre. O exército vindo. O exército vindo. É bem aquele estilo da TV Record mesmo, que vocês viram os seus soldados com a espada. É pior que aquilo, é para quem não... Quero ajudar você a ilustrar. E o exército vindo, ao texto. Enquanto Samuel oferecia oferta a Deus, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele mesmo dia, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram todos derrotados por Israel. É isso que Deus faz. Deus confunde o inimigo, coloca medo no inimigo, e aquilo que você achava que era um gigante, um Golias, um leão que ia te engolir, se torna um anão, com todo respeito aos anões, né? Se torna um poodlezinho, se torna um bichinho, uma barata, um insignificante. É isso que Deus faz e Ele continua fazendo. Aleluias! Você imagina isso? Um raio. Assustou? Imagina? O exército marchando. Agora eu fico tentando imaginar, eu tenho 9 minutos, vamos segurar as crianças um pouquinho lá? Só segurar um pouquinho lá, já volta para cá, senão não vou conseguir encerrar. Ó, o exército marchando rumo a Israel. E batendo no escudo. E o exército vindo.
um chão tremendo, o eco vindo de baixo. Pum, 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 pum. Imagina a força do exército inimigo. E eu e você de mãos dadas orando, tremendo, que nem vara verde. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. E um ou outro dando aquelas olhadinhas de lado. Muito provável que é o mais medroso. Oh, meu Deus, e agora, Senhor? Oh, Jesus, tem misericórdia. E a roda vai apertando, né? Porque você quer ficar mais pertinho. Oh, Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Os soldados de Israel com a espada na mão falaram: nós vamos morrer, meu, não tem jeito, cara. E o profeta chega no meio e todo mundo fala: escutem, deixem de ser covarde. O Deus de Israel está conosco. O Deus de Abraão está conosco. Não vamos temer, continue orando que a vitória é nossa. Eles não pararam de orar, só pararam de orar na hora que veio aquele estrondo no céu, que foi a voz de Deus que dizia: vai para cima deles, aleluias. Por que isso? Tem problema que o Senhor quer que você ore e vá dormir. O texto é clássico e é claro: descansa no Senhor, confia nele e o mais ele fará por ti. Mas tem problema que você tem que ficar atento, que ele vai dar a voz de comando. Essa voz de comando é Deus dizendo: vai para cima, porque eu já botei medo no inimigo. E você vai. Você, mulher, você vai com uma leoa. Você, homem, vai como um leão. Vai sem medo. Porque a vitória é sua, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Mais forte, é para o Senhor. Aleluias. Aleluias. Até aqui tem ajudado o nosso Senhor. Samuel 20, versículo 7, coloca para mim, filho. Salmos 20, versículo 7, para encerrar. Veja. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Não tem nada nessa terra capaz de livrar você melhor do que o Senhor. Capaz de te dar a vitória, te honrar, melhor do que o Senhor. Tem gente honesta aqui dentro, que o Senhor fala para mim. Tem gente boa aqui dentro, que engole um monte de sapo. Deus está mandando dizer para você que vai ter momento certo para você colocar esse sapo para fora. Só fica calado. Só fica caladinho. Deus vai te dar a vitória. Fica atento à voz do Senhor. Na hora certa. Vai vir a voz de comando. E você vai para cima. Covarda não. Fica com medo não. Que Deus é com você. Deus não te abandonou. Ele está dizendo: continue orando, continue clamando, continue buscando, continue clamando. Mas Senhor, está difícil, continue orando. Mas Senhor, o inimigo está vindo, continue clamando. Senhor, está cada vez mais difícil, continue orando, continue clamando. Eu estou contigo e vou responder esse clamor. Muito em breve a vitória vem. Aleluia. Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus.